Olá, eu sou Alice e estamos falando de relacionamentos sociais. Hoje eu quero contar para vocês um caso de atendimento lá do Família em Foco. Família em Foco era uma modalidade de centro de acolhida para famílias, que tinha um quadro diferenciado de profissionais, um quadro maior para esse atendimento. E a atual Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social decidiu que não queria mais esse tipo de serviço, ia transformar os Família em Foco em centro de acolhida para famílias, que é uma outra modalidade lá da Portaria 47, que tem um quadro de funcionários bem mais enxuto e acaba complicando o atendimento às famílias, às demandas. Então, eu quero contar para vocês o caso da família da Dona Odete, para entender um pouco como é complexo esse universo de atendimento de núcleo familiar. Dona Odete, uma idosa, já em idade avançada, cadeirante, gostava muito de se enfeitar e ela contava para a gente, sempre que tinha oportunidade, que tinha tido muitas posses, tinha tido marido rico, tinha viajado muito e aí a vida colocou ela naquela situação, sem moradia, com a filha, dependente da filha, porque era cadeirante, então ela tinha muitas dificuldades motoras pela idade, pela condição, as pernas inchavam muito. E a Dona Odete veio com a filha para o nosso serviço porque nós tínhamos um quarto de acessibilidade, com banheiro adaptado, a entrada do serviço era com rampa, então ela podia se locomover. Encaminharam ela para a gente. Então chegou a Dona Odete, a idosa, com a filha dela, adulta, responsável pela Dona Odete, mas com uma característica de ser muito confusa, de não dar todas as informações. Então ela saía constantemente do serviço. E junto com as duas, no núcleo familiar, tinha o filho, o neto da Dona Odete, que estava na ocasião internado, para desintoxicação por dependência química. E aí vieram as duas, depois de um tempinho veio o filho, e aí ele ficava a maior parte do tempo trancado no quarto também. A gente percebia que a mãe dopava ele para ele não sair para a rua, um adulto, não é um adolescente não. A mãe dopava ele e a Dona Odete no começo, a cadeira de rodas dela estava um pouquinho melhor, conseguia se locomover. Então ela gostava muito de ficar na calçada do serviço, olhando o movimento da rua, tomando sol, gostava de maquiagem, de batom, de colares, a gente até conseguiu algumas doações para ela se enfeitar mais, porque ela ficava muito feliz com isso. Mas a cadeira de rodas foi se deteriorando mais ainda e aí tinha dificuldade até para sair do quarto, a porta do quarto já era próxima ao refeitório. Mas até para esse movimento ela não conseguia mais fazer sozinha, então dependia que alguém fizesse. E a filha saía muito do serviço todos os dias, a gente não conseguia entender o que ela estava fazendo, ela dizia que ia na defensoria, que ia nos direitos humanos, que ia na Secretaria de Habitação, um monte de papel, que ia no médico, mas a gente não conseguia entender qual era o remédio, qual era a medicação, quem acompanhava, foi um processo difícil, porque ela sonegava muita informação, essa filha, a Dona Odete não tinha condições de se autogerenciar, então ela não sabia direito o que estava acontecendo, o filho não participava, inclusive a mãe pediu que a refeição do filho fosse no quarto e a gente não permite que coma no quarto por questão de higiene, de acúmulo de barata, não pode ter alimento nos quartos, a gente tem a área do refeitório para isso. Mas no começo a gente deixou que tanto a Dona Odete quanto o neto comessem no quarto, mas aí ficava desorganizado. A filha da Dona Odete toda hora queria leite, litros e litros de leite para tomar o remédio, aí a gente foi tentar averiguar o que era isso, que não podia também ficar o leite, ela queria uma jarra de leite no quarto, esquenta, sem refrigeração, contamina, não é adequado, a gente foi trabalhando todas essas questões que muito difícil o acesso a essa família. E a filha começou a sair mais, aí depois de um tempo o neto também começou a sair, já não estava, porque a gente foi questionando a questão da
medicação, e aí encaminhamos para o médico, e o médico não autorizou mais aquela medicação que deixava o rapaz dopado, e aí ele começou a sair do serviço, começou a ter algum relacionamento com os outros usuários, e às vezes saía com a mãe. E deixavam a idosa sozinha no quarto. E a gente começou a questionar também o médico dessa idosa, medicação, acompanhamento. Aí a filha disse que não conseguia levar no médico, porque não conseguia manusear a cadeira, subir no ônibus, descer do ônibus, e a gente não tem transporte dentro do serviço. Embora tivéssemos o espaço de acessibilidade, mas o prédio tinha muito problema hidráulico e principalmente elétrico. Queimava chuveiro assim toda semana, lâmpada toda semana, e era difícil acessar o quarto para fazer as manutenções. Às vezes elas não estavam, não deixavam entrar. Às vezes passava o horário da refeição e a dona Odete não tinha saído do quarto, a gente não sabia. A filha chegou, alguns momentos, sair, trancar o quarto e deixar a velhinha trancada lá dentro. E a gente começou a questionar, não, peraí, você tem que deixar aberto, você tem que avisar que você está saindo, que horas vai voltar, né? Aí em alguns momentos nós mesmos, funcionários, tirávamos a dona Odete do quarto, levávamos para o refeitório para se alimentar, levava ela até a calçada para ela poder olhar a rua e tomar um sol. E embora isso não seja do nosso atendimento, e a gente não tem nem equipe para isso, porque a equipe do Família em Foco não era suficiente para esse atendimento. Imagina num centro de acolhida para famílias, que tem menos funcionários ainda. É mais complicado, porque você tem que abrir a porta, que atender outras demandas, a criança vai para a escola, volta da escola, tem alimentação, tem fornecedor que chega, que você tem TDN, então é um fluxo intenso o tempo inteiro. E nem sempre dá tempo da gente dar uma atenção especial. E com a dona Odete, ela precisava da atenção especial o tempo inteiro, ela precisava de alguém. Então nós começamos a questionar a filha em relação ao acompanhamento de saúde da dona Odete, né, em relação a deixar a dona Odete sozinha no quarto, porque a perspectiva era de saída do serviço. A gente falava para ela, você não consegue dar conta da sua mãe, de levar na alimentação, de seguir uma rotina. Como é que na sua casa você vai conseguir fazer alimentação, lavar roupa, limpar a casa, cuidar da mãe, precisa se organizar. Então a gente conversava sempre isso com a filha. Precisa se organizar para essa demanda toda, porque a mãe tinha uma demanda, o filho tinha outra. E aí, num determinado momento, chegou um bisneto da dona Odete, né? O filho do filho, que já estava com 12 anos, morava com a mãe, o filho era separado, o pai era separado da mãe, e aí a mãe, lá pelas questões dela, de atrito com o filho, acabou mandando o filho também para o centro de acolhida, porque o responsável legal, como o pai do adolescente, tinha a questão da dependência, ela era considerada incapaz. Quem tinha a guarda do menino não era a mãe, era a avó, a filha da dona Odete. Então o menino veio para dentro do serviço também. Aí, uma outra demanda, a gente tinha uma idosa, a filha, que teoricamente era chefe da família, que só negava informação, que fazia as coisas da cabeça dela e não respondia direito, né? Os nossos questionamentos, os encaminhamentos. Nós chegamos a marcar consulta para a dona Odete, exame para a dona Odete, e a filha não levou. O filho, que tinha a questão da dependência química, né? Então estava também num ambiente que não é adequado, porque a gente tem outros dependentes químicos, tem a questão do tráfico de drogas, né? Eles têm uma facilidade imensa de comunicação disso. Como mantê-lo longe, né, dos tóxicos? E a mãe ainda dopava, né, dava uma medicação que a gente não sabia o que era. E aí o menino adolescente, em conflito com a mãe, que não convia com o pai, todos dormindo no mesmo quarto, porque é um quarto por família, né, também saía o tempo inteiro, e aí foi difícil ter informação da mãe, foi difícil encaminhar para a escola, foi tudo difícil. Porque todo mundo ali fechadinho no seu mundo e sem interagir, a gente precisa das informações, das ferramentas para poder fazer os encaminhamentos. Então, nós chegamos a conversar com a filha, né, e ameaçar de denúncia do Estatuto do Idoso pela negligência que ela estava fazendo com a mãe, deixando a mãe sem comer, deixando a mãe trancada no quarto. A mãe às vezes não conseguia ir ao banheiro sozinha, da cadeira para o banheiro, embora o banheiro fosse adaptado, e aí acabava fazendo na roupa e precisava de troca, né? E aí a gente começou a fornecer fralda, porque a dona Odete ficava ali no quarto, sem ninguém para tocar a fralda dela, para fazer higiene, uma situação muito complicada. Foi um processo muito longo e muito complexo. E aí teve um programa
da Secretaria de Habitação, que a gente podia incluir as famílias, né? Porque aí a gente descobriu, a princípio, quando elas vieram para o serviço, disseram que não tinha renda nenhuma. Depois de um tempo, a gente descobriu que sim, a mãe recebia da mãe dela, da Dona Odete, recebia do filho, porque ela era considerada incapaz, então eles tinham uma renda familiar. E ela fazia uns rolos, ela queria vender roupa, ela chegou a comprar uma maquininha de recebimento de cartão e mandar entregar no serviço, né? E a gente questionou. Aí ela comprou umas mercadorias, disse que ia vender, queria guardar lá. Falei, não, a gente não pode se responsabilizar por isso, também não pode receber pessoas para comprar de você dentro do nosso serviço, que não é o perfil. Tem que arrumar outro lugar, que ela queria fazer reunião de roupa, de lingerie lá dentro do serviço, não pode. Então, todo dia era um conflito e uma novidade. Mas a gente conseguiu inserir elas nesse programa, e aí dentro do programa, o que acontece? A Dona Odete teria prioridade, porque ela era idosa e cadeirante. Só que no processo a gente descobriu que a Dona Odete, com um companheiro que ela teve, já tinham sido beneficiários de um programa de habitação, então ela não poderia ser beneficiada de novo. Aí a filha poderia ir com o neto e o bisneto da Dona Odete, mas a Dona Odete não poderia entrar dentro deste imóvel. Como assim? A filha é responsável. Aí a filha começou a querer que a gente achasse um lugar de internação para a Dona Odete. Não é assim. Não é fácil. A rede de atendimento do centro de acolhidas específico para idosos também é muito pequena. E a Dona Odete tinha família, tinha referência. Não estava em situação de vulnerabilidade sozinha, ela estava com a família. Como é que ficava essa convivência familiar, ou cortar esta convivência familiar para aquela idosa, né, e despejá-la num lugar sem a família? Então nós tivemos também que justificar que conversar com a Secretaria de Habitação era uma regra deles, né, interna da Secretaria, não era nem da pessoa que estava atendendo. Quem já foi beneficiário da Secretaria de Habitação não volta a ser beneficiário de novo, não tem uma segunda chance. Como que a gente faz? Conseguimos que a Dona Odete fosse acolhida neste imóvel junto com a sua família. E aí é outro processo, porque aí estão dentro do centro de acolhida, não tem móveis nenhum, vai para o local próprio, né, que era um prédio, elas ficaram na parte térrea, que tinha acessibilidade, um apartamento no térreo, no centro de São Paulo, ali perto do viaduto da 9 de Julho, da Sé. E aí não tinha, fomos fazer campanha para conseguir móveis para ela, para conseguir enxoval, só que não é uma coisa tão fácil, demanda tempo, né? É difícil você conseguir tudo que precisa, mas conseguimos colchões. A filha da Dona Odete acionou a rede dela, também da igreja, porque ela pedia também uma outra demanda que ela tinha, que ela queria ir para a igreja lá longe, uma igreja que ela frequentava, né? E esses cultos, era à noite, e deixava a Dona Odete. Falei, não pode deixar a Dona Odete sozinha dentro do imóvel. Então ela queria essa autorização. Então chegava sempre depois do horário da refeição, ou seja, totalmente fora daquela rotina diária de atendimento que a gente tinha. Porque se chega depois da refeição, cozinheiro e auxiliar já foram embora, o orientador que tem que acessar a cozinha, que tem que providenciar a alimentação, e aí você cria uma possibilidade para os outros que querem fazer isso também, mas a gente não tem equipe para atender. O quadro é muito reduzido, são 2, 3 pessoas por noite para cuidar de 50 pessoas, de 15 quartos, de um espaço amplo, de abrir e fechar portão, de atender telefone, né? Tem muita demanda para ser atendida. Se você começa a criar exceções e as exceções virarem regra, você perde todo aquele fluxo do atendimento, perde controle mesmo. E a família da Dona Odete tinha muito isso, de infringir a rotina diária da casa. Não estou nem falando das regras, estou falando de rotina, de horário. Por que a gente tem horário para almoço, horário para janta, horário para café da manhã? Porque depende do horário da equipe. O serviço é 24 horas, mas os funcionários não são 24 horas. O serviço é 7 dias por semana, ininterruptamente, mas os funcionários não são. E dentro do quadro de funcionários, a gente tem que estabelecer
quem vai, para onde, em que horário, de dia, de noite, que trabalha, para manter o fluxo do atendimento em uma constância. Que aí você imagina, a gente tem essa dificuldade. Aí entra nisso uma greve de transporte público, funcionário que não consegue chegar até o serviço. Como que você faz para substituir o plantão? Os usuários estão ali, precisam ser atendidos. A cozinheira daquele dia não conseguiu chegar, a auxiliar não conseguiu chegar. Quem que vai para a cozinha? Cozinhar para 50 pessoas. E a gente tem que ter um controle de estoque, então a cozinheira fica com a chave do estoque, do freezer, e aí elas não estão, a gerente que tem que abrir, mas nem sempre a gerente está ali, às vezes a gerente está numa atividade externa, está no dia de folga, é fim de semana, é feriado. Então, muito complexo. E a família da Dona Odete era esse desafio de quebra de rotina, de mudança da rotina, de uma demanda maior para os funcionários, de ajudar ela com a higiene pessoal, de colocar ela na rua e ficar olhando e depois voltar com ela, enquanto as outras coisas continuavam acontecendo. Mas a gente conseguiu, e aí precisava de carro, de transporte para fazer essa mudança, e a gente só conseguiu carro fim de semana não tem técnico, não tem gerente, aí o técnico foi fazer plantão para poder acompanhar a mudança, a saída, e depois de um tempo a gente conseguir ainda acompanhar esta família com a saída. Então foi um desafio grande, porque idosa cadeirante, com questões de saúde que você tem que ter um olhar. A chefe da família, confusa, ela tinha aberto atendimentos, a gente ficou respondendo pela família muito tempo depois, porque ela foi na defensoria, ela foi nos direitos humanos, ela foi na Câmara Municipal, ela acessou um monte de gente que depois ficaram questionando o serviço, porque aí no sistema parece que elas estavam acolhidas lá, ficaram questionando as ações. Só que a gente não tem como obrigar o usuário a determinadas ações. Alguém, um outro usuário incomodado com a situação da filha deixar a Dona Odete, de todo mundo deixar a Dona Odete sozinha dentro do serviço, fez uma denúncia anônima que foi para a Secretaria dos Direitos Humanos, que foi para o órgão de defesa dos idosos, e a delegacia não sei de onde, a gente ficou respondendo as nossas ações para diversos órgãos em relação a essa família. Então não é só acolher, a gente acolhe e fica responsável por aquele núcleo familiar por dar encaminhamentos, por dar resoluções, por apontar caminhos para essa família de saída. Então era uma idosa, não conseguimos cadeira de roda, Eu lembro que eu tentei, os técnicos também tentaram, igrejas, os locais, na Sé tinha um lugar que já tinha cedido para uma pessoa em situação de rua no tempo que eu era gerente, a gente tentou, já não estava mais, então não conseguimos trocar a cadeira de rodas dela, e a cadeira de rodas estava praticamente só uma cadeira de sentar, E muito desconfortável, porque acabava fazendo ferida na perna dela, numa posição não muito boa, mas não tinha mais tração nas rodas, então, muito complexo. Então essa filha, que acessou 500 mil órgãos, que foi difícil de entender a história, que a gente só descobriu que tinha renda, que poderia já estar numa estrutura melhor e não ali dentro do serviço, poderia até, talvez, adquirir a cadeira, mas enfim, ela desgastava muito com remédio, e tinha dívidas, porque o benefício, a aposentadoria da Dona Odete tinham várias dívidas, empréstimos vinculados a ele também. Então isso fazia com que eles não tivessem dinheiro em mãos para a moradia, para a autonomia. O filho, dependente químico, e a gente percebia que assim muito fechado com questões psiquiátricas também, de relacionamento, uma relação deles, de todos eles, uma simbiose muito difícil de explicar, e o adolescente que precisava de atenção e que entrou dentro nesse núcleo que é até meio doentio, essa relação meio perversa da família toda, em que ele acabava sendo mais maduro que o pai, mas não tinha esta cultura de preocupação com a bisavó, e a avó é que era responsável e também não era muito aberta nas informações. Então foi um desafio grande de sensibilização da equipe para o atendimento, de sensibilização, de entendimento desta mãe, chefe de família, do que ela fazia com o filho, com a própria mãe dela,
e a quebra de regra, de horário, de rotina o tempo inteiro, que acabava causando uma certa revolta dos funcionários, um melindre, um não quero fazer, né? Então a gente ficava também o tempo inteiro, ligavam, às vezes a gente não estava dentro do serviço, falou, ó, o operacional está perguntando se a mãe da Dona Odete pode pegar leite. Então, leite tem os horários assim, a gente escrevia, falava, mas tinha que estar respondendo. A filha da Dona Odete está querendo sair hoje, deixar a mãe sozinha e diz que vai para a igreja e só vai voltar meia-noite. Como é que a gente faz? Então era o tempo todo em torno dessa família, que era uma em 15 que nós estávamos atendendo com outras demandas. Criar regra para o adolescente, 12 anos, né? A avó que era responsável por ele não estava dentro do serviço o tempo inteiro, o pai não podia ser responsável. E a gente até chegou a desconfiar que o pai estava levando o filho para uso de droga também, porque aí saíam os dois juntos do serviço com outro usuário que a gente sabia que tinha questão da dependência também, né? E ficavam horas fora do serviço. Falei, um garoto, 12 anos, como é que a gente responde? Quem é responsável? Se acontece alguma coisa, né? Então, para entender um pouco a complexidade, e a gente tinha, como o quadro de Família em Foco tem equipe diferenciada, nós conseguíamos ter das 7 da manhã às 9, 10 horas da noite, um técnico dentro do serviço para atender, para conversar, né, para poder fazer os encaminhamentos, pelo menos de segunda a sexta. Num centro de acolhida para famílias, já não tem 3 técnicos, só tem 2. O assistente social trabalha 6 horas no dia, o psicólogo que trabalha 8. Então não cobre a jornada, a gente tem 24 horas aí que você tem que dar conta do que está acontecendo. Como que você faz isso? Quando que os técnicos sentam e conversam sobre os casos? Porque tem que ter um horário de intercâmbio aí. Assim como tem com os orientadores a passagem do plantão, os técnicos precisam sentar e conversar as estratégias, combinar o que eles vão fazer para atender aquele caso específico. E um caso complexo como esse tinha conversas quase que diárias dos técnicos. Cada dia a gente descobria uma coisa, cada dia era uma solicitação nova que aparecia, era uma demanda nova dessa família que aparecia, né? Era as consultas que a gente tinha que monitorar, foi, não foi, levou, Dona Odete, não levou, né? E o filho, como é que está também nesse acompanhamento, e esse remédio que dopa, que remédio é esse? Então ele precisa ir num CAPS, álcool e droga, né? Para fazer um acompanhamento também. Então foram vários desafios durante o atendimento. Quem está fora do serviço normalmente não consegue perceber essas coisas, só vê lá a Dona Odete, às vezes sujinha, ou na cadeira de rodas lá na calçada sozinha, né, teoricamente sozinha, que ninguém está olhando, que deixam abandonado, que ninguém dá atenção. Mas, como eu sempre costumo dizer, a gente precisa entender o tipo de serviço, precisa entender a demanda daquele serviço, precisa entender os recursos que tem, as pessoas que tem para trabalhar e qual é a função de cada uma, para conseguir entender o que está sendo feito. É muito fácil julgar do lado de fora. É muito fácil a prefeitura, a Secretaria de Assistência Social dizer assim, nós temos os serviços e as ONGs é que não estão fazendo direito, as organizações da sociedade civil que não estão fazendo. Precisa aprofundar um pouco mais essa fala, esse histórico e perceber que recurso que aquele serviço tem, recurso financeiro, recurso humano para trabalhar, qual é a interlocução com as outras secretarias, porque a pessoa está aqui, ela não precisa só do acolhimento. O acolhimento é o primeiro, é o emergencial. Tem o acolhimento, tem a garantia da cama, tem a alimentação, tem a garantia da higiene. Tá. E depois disso? E para sair daqui, depois disso? Precisa ter moradia. Não é a Secretaria de Assistência Social, nem as OSCs. Precisa ter emprego. Não é a Secretaria de Assistência Social e não é aquele serviço. Né? Precisa estar com a saúde equilibrada, precisa ter vaga na escola para as crianças. Então, precisa de uma série de interlocuções e nem sempre as portas estão abertas para a gente fazer para conseguir dar uma saída qualificada, que é o que a gente mais quer. Que a pessoa saia da rede socioassistencial e que não precise, talvez precise de um suporte, de um CREAS, de um CRAS, de um atendimento lá, uma cesta básica num primeiro momento,
um fogão, um dinheiro para comprar umas ferramentas no primeiro momento, mas depois que ela consiga se manter com os seus próprios recursos e não precisa acessar, e que a gente possa atender outras pessoas. Então é isso, eu quis contar um pouco dessa história do Família em Foco para ajudar a refletir sobre a complexidade do atendimento. A gente atende indivíduos, mas quando você atende num grupo, cada indivíduo tem uma demanda, mas se é um grupo familiar e o serviço tem como primícia manter e dar condições do grupo familiar se manter, a gente precisa acolher todas as demandas e fazer o melhor possível. Então, por hoje é isso. Eu sou Alice, estamos falando de relacionamentos sociais. Até a próxima!